Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém que não deveria comemorar o dia de amanhã. Afinal, amanhã é um feriado, é o dia do trabalho. Ou, se você é professor como eu, é dia do além de dar aula. O que você mais faz na vida? Porque vocês sabem que professor é um vagabundo. Se depender do Luciano Huck da Anhanguera, na sua propaganda, ser professor é para complementar renda, fazer um bico, não ter isso daí como profissão em si. Se você quer escolher um alvo, escolha sempre o professor. É o alvo perfeito. Se temos um presidente limitado intelectualmente que não consegue complementar mais de duas frases coerentes, é culpa com certeza do professor dele que não soube educá-lo. Se ele tem filhos emocionalmente podres, é culpa do professor que deveria educar os filhos. Afinal, você sabe que é dever do professor educar os filhos nos lugares dos pais. E ai de quem ousar falar que a escola virou um depósito de gente que os pais dão graças a Deus que o filho fica lá e ele se livra dessa bucha. É culpa dos professores que a escola é mal estruturada, é culpa dos professores que temos um sistema de ensino arcaico, é culpa dos professores que num espaço que tem 20 alunos, temos mais de 40, é culpa dos professores que não conseguem dominar 40 alunos no espaço de 20, que querem qualquer coisa, menos prestar atenção. É culpa dos professores que temos um presidente que incentiva o pouco senso crítico. Ele disse que ninguém quer saber de jovens que tenham senso crítico. Que a gente quer saber é de jovens que saibam apertar um parafuso, marchar em linha reta, baixar a cabeça e não questionar nada. Aliás, é culpa do professor que insistiu em ensinar filosofia e sociologia e essas matérias chegaram até os dias de hoje. Ciências humanas inúteis, assim como a arte. É tudo culpa desses professores esquerdistas doutrinadores ensinando esse monte de coisa inútil. Afinal, você vai ser um ser humano muito mais feliz se souber trocar a resistência do chuveiro e apertar um parafuso. E é claro que pessoas que pensam assim não chegam em casa, não vão assistir um filme, uma série ou ouvir uma música. Afinal, ciências humanas são inúteis, então pra que está consumindo arte, não é? É culpa dos professores que ousaram ensinar que algumas medidas tomadas por esse governo se assemelham tanto a regimes de esquerda, como por exemplo, querer aumentar o número de juízes do STF que fiquem a favor do presidente e nunca o julguem se ele fazer qualquer coisa ilegal, como fez a Venezuela, dizer que ciências humanas são inúteis para a população e que mais vale trabalhos braçais, assim como fez a União Soviética, que pegou filósofos que ousaram criticar o Partido Único e mandaram para a Sibéria construir estradas. É culpa do seu professor que ensinou ironia e sarcasmo, que você está entendendo a mensagem desse vídeo. É culpa dos professores que vão cortar verba nas faculdades públicas. Afinal, faculdade pública é só um âmbito para jovens fumar maconha, ir um professor sugar dinheiro do Estado, ensinar doutrinas marxistas, fazer todo mundo virar militante do PT. É culpa do professor que está aqui nesse vídeo falando essas coisas, dizendo que temos um governo ressentido que quer se vingar do corpo docente, só porque o corpo docente é formado por pessoas ideologicamente diferentes dos ministros, do executivo, de alguns deputados. Se você ainda não está convencido, é culpa do professor! Esse maldito que exigiu demais o senso crítico do pobrezinho do Olavo de Carvalho. O coitadinho não aguentou a pressão de ser um estudante de ensino médio e fundamental. Teve que fugir da escola antes que a mente opressora que exigia demais da massa cinzenta do Olavinho de Carvalho o esmagasse e o censurasse. E assim, essa mente brilhante e próspera do guru da extrema direita não poderia florir. Aliás, o Olavo de Carvalho deveria agradecer, porque graças ao professor, ele fugiu da escola, se tornou um influencer, se tornou o guru dessa extrema direita, e assim ele pode encantar gente tão prepotente quanto ele. Culpa dos professores que essa doutrinação marxista esquerdista não funcionou. Afinal, elegemos um presidente tão oposto a isso. Aliás, por que estão preocupados com nós, predadores pedagógicos, se obviamente a nossa doutrinação é falha? Com certeza é culpa do professor que temos um ministro da justiça que não sabe usar a palavra cônjuge. O professor é o alvo perfeito. Quando nada estiver funcionando, bote tudo nas costas dele. Como diriam os políticos por aí, o professor deveria lecionar por amor e não exigir um salário em troca. Isso mesmo, o professor deveria ir lá pra fora, colocar os pés na terra e viver de fotossíntese. E ser confundido com um hippie pé sujo e ser chamado de maconheiro. Embora maconheiro e vagabundo é tudo a mesma coisa, e como vocês sabem, professor é o quê? Maconheiro e vagabundo. Se não é maconheiro agora, foi quando fez uma faculdade pública, principalmente de humanas, que todos vocês sabem, como eu disse, é o antro da maconha e da vagabundice e de andar pelado pelos campos. E é por isso que é culpa dos professores, que todo mundo acha um absurdo se ele quiser cortar verbas, que ele tem que cortar verbas. Esse bando de pessoal que suga o Estado para andar pelado e fumar maconha.
Eu sou o professor de arte cartunista Raposa, duplamente vagabundo, afinal sou um artista e sou um professor duplamente esquerdista, afinal eu sou um professor e sou um artista duplamente manipulador, afinal eu sou um professor e um artista duplamente doutrinador, afinal eu sou um professor e sou um artista duplamente maconheiro, afinal eu sou um professor e sou um artista duplamente pobre, afinal eu sou um professor e um artista. Abraço.